Vamos lá, começando. A gente se encontra já mais para o fim do quarto Perek do livro, não o último, desculpa, do quarto Perek, já no Shlish Acharon, no terceiro terço do livro, do Perek. E aqui o Rama vai explicar algo interessante, certo? Até agora a gente mostrou, aprendeu, demonstrou como trabalhar as Midot baseado no Rambam. Porém, nem sempre é fácil, certo? É difícil entender as Midot, é difícil entender de onde elas vêm, é difícil descobrir quais são os métodos para mudar isso. O Rambam tem um método, tem outras Shitot de Mussar, tem outras formas de mudar a ética, de mudar a personalidade, tem 1000 formas por aí. E a gente pegou uma delas, a gente pegou o Rambam por acaso, mas é extremamente complicado, certo? Você fala para alguém sobre a Avodat Midot, geralmente a pessoa se interessa, fala, olha, super legal, eu super quero ser uma pessoa melhor, mas nem sempre a gente consegue fazer isso na prática. É muito difícil. É difícil de se autoconhecer, é difícil de saber exatamente como mudar, de ter a força para mudar. Então, como faz isso? Como pode ser? Como a gente consegue realmente viver dessa forma? Como é possível finalmente conseguir mudar as midot? Como pode ser que a Kadosh Baruch Hu espera tanto do ser humano? Não é fácil cada um parar para pensar todos os defeitos que ele tem. Primeiro que é um pouco triste, certo? Todos os defeitos que eu tenho. Deixa eu ver quais são os meus problemas, como eu posso melhorar. Isso aqui já deixa a pessoa com o astral mais baixo, certo? Já piora a situação. Mas, de qualquer forma, é muito complicado e ainda ficar no caminho do meio, ficar no caminho que o Rambam disse que é o caminho ideal, que não é nenhum dos dois extremos, é uma harmonia, um equilíbrio entre os extremos, é muito difícil. Não é algo simples. Então, como a gente faz isso? Como pode ser que, na prática, a pessoa consegue viver as midot da forma ideal, do caminho do meio? Então, fala Rambam o seguinte, eu vou voltar para o meu assunto, para o que eu estava falando. ואם יאמרו אלה אשר ידמו לאומות מאנשי תורתנו, הואילו דבריי אינם אלא בה, שהם אמנם יעשו מה שיעשו, מהטריח גופותיהם, מהספיק ענותיהם, על דרך ההרגל לכוחות הגוף, וכדי שיהיו נוטים לקצה אחד מעט, כמו שביארנו בזה הפרק שצריך שיהיה אדם כן, הנה זאת טעות מהם, כמו שנבהר. Fala o Rambam, todas as outras religiões que buscam aprender da Torá, aprender do judaísmo, aprender da Bíblia, o caminho correto, a forma como a pessoa deve se comportar, geralmente elas encontram na Torá os extremos. Elas encontram algum extremo que não é o caminho do meio, não é o caminho do Rambam. E eles veem isso como uma forma de ver, como uma forma de viver. Certo? Como o Rambam trouxe, que a gente encontra profetas que viviam dessa forma, mas era simplesmente, era temporário, era uma cura para algum problema. Mas muitas religiões que foram se baseando no judaísmo, elas são religiões geralmente extremistas. Ou 0 ou 100. Ou tudo ou nada. Não tem o caminho do meio. E falaram que isso daqui está errado. Eles entenderam a Torá de forma errada. E o Rambam vai trazer aqui, certo? Não vamos ler exatamente tudo que está escrito no livro, mas o Rambam fala o seguinte, olha, qual é a diferença entre o judaísmo e outras religiões? Tem muitas e muitas religiões por aí, certo? Tem islamismo, budismo, cristianismo, várias e várias religiões. Qual a diferença entre elas? Qual é a diferença gritante entre as religiões? A priori, a maior diferença entre elas são as halachot. As halachot práticas, as leis práticas que devem ser cumpridas diariamente, semanalmente, mensalmente. Muitas e muitas religiões, praticamente todas, fora o judaísmo, elas falam sobre assuntos elevados, elas falam sobre o Olam Abba, elas falam sobre bondade, elas falam sobre virtudes, elas falam sobre reza, sobre conversar com Deus, sobre a alma, mas nenhuma delas chega até o cumprimento prático do dia a dia. Nenhuma delas tem halachot de como colocar os sapatos, se você tem que pôr primeiro o direito, depois o esquerdo. Nenhuma delas tem halachot de o que você deve fazer antes de comer. Você tem que fazer brachá? Não tem que fazer brachá. Você faz brachá antes, faz brachá depois. Quanto exatamente você precisa comer para fazer brachá depois? O que acontece se você esquecer de fazer a brachá? Quanto tempo você ainda tem para voltar a fazer a brachá? Um livro como o Shulchan Aruch, um livro como as halachot, que a gente tem no judaísmo, a gente não encontra em lugar nenhum.
Por quê? Porque a diferença do judaísmo para outras religiões é que o judaísmo ele é o monoteísmo original, diferente da idolatria. As religiões que são baseadas em idolatrias antigas, a idolatria em si é o fato da pessoa viver sem limites, de não ter um equilíbrio. O que é idolatria? O que é considerado idolatria? A Kadosh Baruch Hu, ele engloba tudo, certo? Ele tem todos os lados. Não existe o bom e o ruim. A Kadosh Baruch Hu, ele engloba todos os lados da existência. A idolatria, o que ela fazia? Ela pegava uma parte da existência e definia isso como um novo Deus. Todo o resto você pode esquecer. A gente tem que trabalhar somente para esse Deus, para essa parte limitada da existência. E nela eu vou focar tudo, eu vou colocar todas as minhas forças. Então, a gente pegar a idolatria mais famosa são os deuses gregos, certo? Isso daqui todo mundo conhece um pouquinho a história, aqui e ali. Lá você tem o deus da guerra, você tem o deus do mar, você tem o deus do vento, você tem o deus do amor, você tem o deus, todos os tipos. Deus da vitória. O que era essa idolatria? O que é cada um desses deuses? É quando você vem e fala o seguinte, olha, para mim só existe guerra. Eu vou focar, vou colocar todas as minhas forças nisso e eu vou até o extremo. Ou para mim, tudo depende da vitória. Se eu venço, ótimo. Se não, nada vale a pena. Eu pego uma parte da Metziut, uma parte da realidade, eu sigo nela até o fim. De forma extrema, sem o equilíbrio. A emuná, em Akadosh Baruch Hu, a fé em Hashem, é quando eu consigo o equilíbrio. Quando eu sei que existe vitória, existe perder. Existe guerra, existe paz. Certo? Como os psukim famosos de Kohelet, et lirkod, et lispot, em momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos para dançar, momentos para falar sobre o morto. Quer dizer, tem várias e várias situações na vida. A emuná e a Kadosh Baruch Hu é quando eu conecto tudo isso ligado a Hashem. Eu busco a harmonia entre tudo isso. A Avodah Zarah é pegar um ponto da realidade e seguir nela de forma extrema. Fala o Rambam o seguinte, os povos idólatras, as pessoas idólatras, eles gostam de pegar um assunto, de pegar uma coisa e ir nisso até o fim, extremo, sem parar para pensar o que eu perco com isso, o que eu ganho com isso, qual seria o outro lado, qual seria o caminho do meio. E quando você busca um extremo sem limites, você não quer alahot, você não quer leis, você não quer limitações, você quer fazer aquilo com tudo, sem ter que saber, olha, eu quero rezar, por exemplo, certo? Mesmo pega uma religião que fala sobre reza, uma religião boa a priori. Eu quero rezar. Agora, eu quero rezar quando eu quiser, do jeito que eu quiser, onde eu quiser, da forma que eu quiser, de forma extrema. Quando você começa a estudar as alachot judaicas sobre Tfilá, você começa a ver, olha, Tfilá Shacharit é até um determinado momento, Minchá tem horário, Arvit tem horário. Se perdeu, você pode completar, dependendo da situação. Perdeu duas, acabou, já não tem volta. Na hora que você vai rezar, tem uma ordem, tem as palavras que você tem que falar, tem uma pronúncia correta das palavras. Tem muitas e muitas alachot que definem a Tfilá. Então, no judaísmo, a gente encontra as alachot. Então, mesmo antigamente, por exemplo, há 1.000, 2.000 anos atrás, não tinham leis igual a gente tem nos países modernos, certo? Antigamente não tinha lei, cada um faz o que quer, o rei decide o que ele quiser, se o rei quiser mudar alguma lei, ele muda, não tinha nada específico. Tem o que são chamados Hukei Hammurabi, é um tipo de leis antigas, da época de Abraão Avinu, que a gente encontra lá várias e várias leis, mas, de novo, bem limitado, e isso mostra o quanto não existiam leis antigamente. Que o único livro de leis que a gente encontra, todo mundo fala, uau, olha, leis da antiguidade. Quer dizer, a maioria não existia isso. Não existia limitações, não existia alachot. O judaísmo, quando ele traz as alachot, ele vem definir exatamente qual tem que ser a forma de vida da pessoa. E essas alachot, fala o Rambam aqui, essas alachot e as mitzvot da Torá, elas vêm justamente criar na pessoa um modo de vida não mediano, um modo de vida do caminho do meio, certo? O mediano parece que não é muito bom. Um modo de vida que segue o caminho harmônico. Então, fala o Rambam traz aqui exemplos de várias e várias mitzvot da Torá que já colocam a pessoa no caminho correto. Ou seja, não precisa se preocupar tanto com a Avodat Midot. Se você cumprir as mitzvot do modo correto, automaticamente suas midot vão estar balanceadas. É óbvio, é claro, que isso só vale se a gente realmente cumprir as mitzvot como se deve. Se a gente faz tudo meio mais ou menos,
se na hora que você vai rezar, você não tem kavaná direito, se na hora que você cumpre uma mitzvah, você cumpre ela mais ou menos, então a mitzvah não vai fazer, não vai ter a função que ela deveria ter, ela não vai conseguir te colocar no caminho correto, porque você fez tudo mais ou menos. Mas, a priori, fala o Rambam, tudo isso que eu estou te falando de como letaken nas midot, como mudar, como melhorar, tudo isso é numa situação em que a pessoa não cumpre as mitzvot como se deve. Mas se a pessoa cumprisse todas as mitzvot da forma ideal, da forma correta, as midot dele, a personalidade da pessoa já estaria balanceada. Então, o Rambam traz aqui, por exemplo, vamos pegar aqui vários exemplos que o Rambam traz de mitzvot, que vem informar isso dentro da pessoa. Então, Machalot Asurot, o Rambam fala comidas proibidas. Já vem colocar dentro da pessoa limitações nesse quesito. Vem tirar a pessoa da gula. Olha, eu posso comer? Ótimo. Mas tem limitações. Tem coisas que é permitido comer, tem coisas que é proibido. Desde pequena a criança já se acostuma que, olha, comer é algo instintivo, todo mundo gosta, mas tem coisas que não pode. Ou seja, eu tenho que me limitar a minha gula. Isso significa que se a pessoa fala, olha, não, eu como só kasher, mas na hora que a pessoa senta para comer, ele enche o prato chamado prato de pedreiro, certo? Ele faz um prato gigante e ele come muito, 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 certo? Fora do comum, fora do normal, além do necessário. Isso daqui também não é o caminho da Torá. Então, mesmo que ele coma kasher, ele tem as limitações, se dentro do kasher ele come de forma exagerada, isso aqui não adianta muito. Mas, originalmente, pelo menos, nas leis da Torá, na hora que a pessoa ele come kasher, ele sabe que ele tem limitações relacionadas à gula. Por exemplo, outra coisa, Vedina Shemitah ve'ovel. Esse era o de antes. Ve'atzdaka dei machsoro. A pessoa que ele precisa da tzedakah, אמנם זה כולו קרוב לפזרנות, כדי שנתרחק מקצה הקילות מרחק רב, ונתקרב לקצה הפזרנות, כדי שתקבע בנו הנדיבות. Ou seja, fala o Rambam, de onde vai ser criada na pessoa a nedivut, a habilidade de dar para as pessoas, de ajudar os outros, de abrir mão, de entregar dinheiro. Aqui tem várias e várias mitzvot que colocam isso dentro da pessoa. Então, mitzvah de tzedakah, ou no 7º ano da terra em Eretz Israel, é chamado de Shemitah, em que a pessoa não trabalha a terra. Ele abre a terra dele e as frutas que nascem, tudo que cresce, qualquer um que quiser pode vir e pegar. Isso vai afastar a pessoa de ser mesquinho. O fato dele saber que ele precisa abrir o campo para todo mundo uma vez a cada 7 anos, e a obrigação de dar tzedakah de vez em quando, tira da pessoa o lado mesquinho de ser. Outras mitzvot o Rambam traz. כמו שנאסרו הנקמה וגאולת אדם באומרו לא תיקום ולא תיטור, עזוב תעזוב, וקים תקים, כדי שיחלש כוח הקנאה והכעס. Tem várias mitzvot, por exemplo, לא תיקום ולא תיטור. É proibido a pessoa se vingar de alguém. עזוב תעזוב עמו. Se você vê alguém que você não gosta, alguém que você odeia, uma pessoa que você mamache não gosta, precisando de ajuda, no caso da Torá, a Torá fala que a pessoa estava andando com um burro e o burro dessa pessoa caiu, de tanto peso, ele está com toda a bagagem, ele precisa levantar a bagagem e colocar em cima do burro. Você vê alguém que você não gosta com um pneu furado na estrada, precisando de ajuda, tem uma obrigação da Torá de ir lá e ajudar essa pessoa. E se tem alguém que você gosta e alguém que você não gosta precisando de ajuda, os dois ao mesmo tempo, você tem que dar preferência para aquele que você não gosta. E quando você se forçar a fazer isso, se você se forçar a agir dessa forma, você vai estar tirando do seu coração a raiva e a inveja, as coisas que levam a pessoa a não gostar de alguém. Aqui está aqui, de novo, algumas mitzvot que a Torá nos obriga a cumprir ela, que o cumprimento delas vai nos ajudar a tirar justamente essas midot, essas virtudes negativas. Então a inveja, a raiva com relação a outras pessoas, o ódio, quando a Torá proíbe se vingar, e a Torá proíbe também guardar rancor no coração, você vai se obrigar a fazer isso. Pode ser que naturalmente você sim tem rancor, você sim fica nervoso, você sim fica bravo, mas quando você sabe que tem uma proibição com relação a isso, e você se esforça a tirar, automaticamente você já chega no caminho do meio. Outras mitzvot, vehen ashev teshivim, que deixa tasur tchunata ain hara. Tem uma mitzvah da Torá quando você encontra alguma coisa de devolver. Certo? Ashev teshivim, você encontrou alguma coisa na rua, você precisa devolver para o dono. Agora, uma coisa na rua não é qualquer coisa, tem que ser uma coisa que tem algum sinal, que você tem como descobrir quem é o dono. Qual a ideia dessa mitzvah? A priori, olha, a pessoa que deixou uma coisa cair,
perdeu. Problema dele, eu tenho que agora ficar procurando a pessoa que perdeu para devolver para ele? Essa mitzvah vem tirar da pessoa o Ainará. O que é o Ainará? Não é o Ainará famoso da mãozinha, o Ainará é de olhar para os outros pensando, eu gostaria que ele não tivesse o que ele tem, eu gostaria que ele também fosse igual a mim, com os meus problemas. Ainará é quando você olha para a Metziut, você olha para a realidade, você olha para as outras pessoas de forma negativa, querendo o mal dos outros. Na hora que a Torá vem e dá uma mitzvah de devolver alguma coisa que você encontrou, ela está colocando dentro de você a midah de Ain Tová, de um bom olhar, de querer ajudar os outros e se preocupar com os outros. outras mitzvot falou Rambam. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, כבד את אביך, לא תסור מן הדבר אשר אגיד לך, כדי שתסור תכונת העזות, ותקנה תאכל בושת הפנים. Mitzvot, por exemplo, de levantar para alguém mais velho, de lechaber, de honrar os pais, de ouvir o Sanedrim, de ouvir o Beidin, de ouvir os rabinos. Por que tem essa mitzvah? O que essas mitzvot vêm criar dentro da pessoa? Vem tirar de dentro da pessoa cara de pau. Alguém que ele é cara de pau, ele é arrogante demais, essas mitzvot vêm criar dentro da pessoa uma vergonha, um respeito pelos outros. Então, a gente falou que tem dois extremos. Tem a pessoa que ele é arrogante e tem a pessoa que ele é extremamente envergonhado e tem medo de tudo. Quando a Torá coloca mitzvot aqui no meio, mitzvot em que a pessoa ele tem que ter respeito pelos pais, respeito por alguém mais velho, ela já está puxando a pessoa da arrogância. Já está puxando a pessoa de lá e já está colocando ela no caminho do meio. Então, quando a pessoa cumpre as mitzvot, naturalmente, ele já vai ser colocado no caminho do meio. Então, todo esse trabalho que o Rambam está falando de avodat amidot, a priori ele é inútil quando a gente cumpre as mitzvot do modo correto. Mas, obviamente, nem a gente não consegue cumprir todas as mitzvot, nem sempre a gente tem oportunidade de cumprir todas, certo? Qual foi a última vez que você encontrou alguma coisa na rua que você podia devolver? Nem sempre isso acontece. Então, mesmo assim, precisa ter parte de Tikkun Amidot, a pessoa precisa sim buscar colocar dentro deles essas virtudes positivas. Mas as mitzvot em si já têm essa função. Ou, por exemplo, o Rambam traz Baishanut. A gente falou, por um lado tem a pessoa arrogante, cara de pau, não tem vergonha de nada, e do outro lado tem a pessoa que é envergonhada demais. Envergonhado demais também é um problema. A Mishnah em Pirkei Avot fala que alguém que é envergonhado demais, que ele não pergunta quando ele tem uma dúvida, quando ele tem vergonha de perguntar alguma coisa e vão achar que ele não sabe, ele não entende, ele não vai aprender. Se ele não aprende, ele não cresce. Se ele não cresce, o que ele está fazendo? Então, como a Torá tira a vergonha da pessoa, como a Torá faz com que a pessoa seja educada a não ter essa virtude de vergonha exagerada, duas mitzvot. Ocheach tachiach et amitecha, lo tagur mimeinu. Mitzvot, ocheach tachiach et amitecha significa, existe uma mitzvah de uma pessoa advertir alguém que ele está fazendo algo errado. Então, você vê alguém fazendo uma verá, você vê alguém fazendo lashon hará, tem uma mitzvah de advertir ele. Agora, já que a gente trouxe essa mitzvah, vamos só limitar ela. A Gemara fala que essa fake é duvidoso se existe hoje em dia alguém que sabe advertir o outro. Certo? Muitas vezes, quando você vai advertir alguém, você acaba exagerando, acaba falando de menos e não consegue advertir a pessoa correta. E às vezes você vai advertir alguém, como você está falando lashon hará, você não tem vergonha? Você faz isso na frente de outras pessoas, você está envergonhando ele. E ontem mesmo você falou lashon hará. Então quem é você para me falar alguma coisa? Então advertir alguém não é simples, não é fácil. Mas essa é a mitzvah que a Torá colocou. Para quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, que você tem uma mitzvah, uma obrigação de advertir ele e falar, olha, o que você está fazendo não é correto. Tem que parar, vem tirar a vergonha exagerada de dentro da pessoa. Vem colocar ele no caminho do meio. Então, por um lado, ele não vai ser cara de pau demais. Quando passar alguém idoso, quando passar alguém mais velho, quando passarem os pais, ele vai levantar e vai respeitar. Ele não é alguém cara de pau. Por outro lado, ele não vai ser envergonhado demais. Porque ele sabe quando vê alguma coisa errada acontecendo, quando ele vê alguém fazendo uma coisa errada, ele vai leochiach, ele vai advertir essa pessoa. Então, as próprias mitzvot já colocam a pessoa naturalmente no caminho do meio, no caminho correto. Então, toda a avodat amidot que o Rambam falou aqui é uma tosefet, é uma coisinha a mais. Vem ajudar um pouquinho, no caso das mitzvot, não estarem sendo cumpridas de forma perfeita. Certo? Continua o Rambam e fala,
Vem minha voz a se vier alguém ignorante, belosafek, veistadel leosif alel advarim, alguém que quiser aumentar mitzvot, alguém que quiser colocar mais mitzvot do que já existe, ele não vai estar ajudando, ele vai estar atrapalhando. Por exemplo, alguém que quiser proibir para si mesmo mais comidas e bebidas do que a Torá já proibiu. Alguém que quer dar todo o dinheiro dele para os pobres, ou para o Beit HaMikdash. Aumentar mitzvot na Torá é um problema. Aumentar mitzvot na Torá é problemático. Certo? A Torá fala que tem duas proibições. Bal tigará ou bal tosif. Tem uma proibição de diminuir mitzvot e tem uma proibição também de aumentar mitzvot. Mesmo que aumentar às vezes parece legal, parece bom, estou fazendo mais e mais mitzvot, isso daqui também é problemático. Certo, Leia? Fala. E quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que você estudou e, a princípio, pelo que você sabe, não está certo. Mas, tipo, aquela pessoa talvez ainda não está no momento de fazer alguma coisa ou não está querendo conhecer essa alahá. É para falar ou não é? Então, aparece na Gemara o seguinte, que Shem Mitzvah Lomar Davar Sheishamah, não lembro agora a linguagem. Bom, de qualquer jeito, a Gemara fala o seguinte, da mesma forma que tem uma mitzvah de falar para alguém quando ele vai ouvir, tem uma mitzvah de não falar quando ele não vai ouvir. Se você sabe que a pessoa não vai ouvir, não vai adiantar, se só vai fazer com que ele agora transgrida isso propositalmente, é melhor não falar, é melhor ficar quieto. A mitzvah de leochiach é quando você sabe que isso vai ajudar, você sabe que a pessoa vai mudar. Então, por exemplo, não adianta gritar com alguém, porque a pessoa vai ficar só nervosa e não vai ouvir o que você falou. Por isso, a mitzvah de leochiach, de advertir alguém, é muito cuidadosa. Você precisa conhecer a pessoa, realmente, como você falou agora. Você precisa saber se ele quer, se ele está interessado. Talvez ele, bichlal, não quer e não vai ajudar nada. Então, essa mitzvah de advertir é só quando você sabe que você vai conseguir o propósito dela. Se está a advertir alguém, não tem necessidade. Então, sabe que a pessoa não está disposta a cumprir, não vai adiantar nada, não está no caminho para ele, então não é o momento de falar. Isso vai acabar, ele vai se sentir mal, vai se sentir pior, vai se afastar mais ainda, então não adianta. Por isso a mitzvah de leochiach ela é um pouquinho complicada, certo? Então fala, Rambam, olha, do mesmo jeito que tem proibições de aumentar a mitzvot, tem proibições de diminuir. As duas andam juntas. Perguntaram uma vez para o Magid Midubna, qual o problema de aumentar a mitzvot? Olha, diminuir mitzvot, eu entendo, Deus mandou, você proíbe, você libera, não faz sentido você apagar. Mas aumentar mitzvot, eu estou só melhorando cada vez mais, qual o problema disso? Então, Magid Midubna contou um machal famoso, que diz o seguinte, certa vez, uma pessoa pobre bateu na porta de um vizinho dele, que tinha muito, muito dinheiro, e falou para ele, olha, me diz uma coisa, eu estou precisando de uma... Hoje à noite eu estou recebendo umas visitas e tal, eu queria servir num prato um pouquinho mais bonito. Será que você pode me emprestar um prato, alguns pratos para eu servir uma mesa mais bonita? E o vizinho falou, tudo bem, eu te empresto, sem problema. Bom, ele emprestou para ele 6 pratos que ele queria servir para todo mundo, ótimo. No dia seguinte, essa pessoa que pegou emprestada volta para o amigo e fala, olha, estão aqui os seus pratos. Só que em vez de devolver 6 pratos, ele devolveu 12. 6 pratos grandes e 6 pratos pequenos. O vizinho falou, olha, peraí, eu não te emprestei isso. Eu te emprestei só 6 pratos grandes. O que você está me devolvendo os pequenos? Ele falou, olha, você não sabe. Ontem à noite os seus pratos deram à luz. Tiveram pratinhos. Tá aqui, estou te devolvendo. O outro não sabia muito o que dizer. Pensou, olha, o cara tá maluco. O que eu vou falar? Se ele está me dando de presente, deixa eu pegar, ótimo. Algum tempo depois, ele veio de novo e pediu, olha, será que você pode me emprestar pratos muito mais bonitos? Porque eu tenho umas visitas especiais, eu queria alguma coisa melhor ainda, seus pratos de Shabbat, talvez? O cara falou, claro, sem problema, pode pegar. Mesma história, no dia seguinte ele volta com o dobro de pratos e fala, seus pratos grandes tiveram pratinhos, está aqui o dobro. O cara todo contente, falou, olha, obrigado, que legal, mas alto, yafé meod, e levou para casa, deixou quieto. Algum tempo depois, ele chega, olha, você não sabe, está vindo em casa as pessoas mais importantes que eu já recebi em casa, eu preciso muito que, não só pratos, agora eu preciso de pratos e talheres, sua prataria, o melhor que você tiver, porque as pessoas estão vindo em casa, eu preciso dar para eles do bom e do melhor. O vizinho ficou todo contente, falou, olha, claro, eu te empresto tudo, pega os melhores pratos, os melhores talheres, tudo que eu tiver, vai lá e pode servir eles. Besimcha, já pensando, olha, amanhã vai chegar em dobro.
Bom, chegou no dia seguinte, o vizinho que pegou tudo emprestado não volta, não devolve. Passou 2 dias, ele pensou, tá bom, talvez ele está atrasado, talvez ele está usando, está limpando, vou esperar. Passam alguns dias, ele vai até o vizinho e fala, olha, desculpa, mas eu te emprestei os pratos, os talheres, eu preciso de volta. Cadê? O que aconteceu? O vizinho fala, olha, eu sinto muito, mas eles faleceram. Seus pratos, talheres, todo mundo faleceu justo naquela noite. O vizinho fica maluco, fala, que faleceu? São pratos, são talheres, eles não falecem, eles não têm vida. Cadê? Devolve eles. O que pegou emprestado fala, agora você falou que eles não falecem. Quando eu te falei que eles deram a luz, você aceitou de bom grado, super contente, agora você mudou de ideia? Fala, Magno, a mesma coisa acontece aqui. Quando você começa a aumentar a mitzvot, você aumenta uma, aumenta duas, você começa a achar que você tem controle sobre aquilo. Eu posso aumentar a mitzvot porque eu estou só me aproximando, eu estou só fazendo melhor ainda, mais do que Deus pediu eu estou fazendo. Mas quando você começa a mudar as mitzvot para cima, uma hora você muda as mitzvot para baixo também. Você vai acabar apagando elas. Então, a Torá proibiu aumentar e diminuir. O Rambam fala mais ainda. É proibido aumentar e diminuir mitzvot, porque se você aumentar ou diminuir mitzvot, você vai estar saindo do caminho do meio. As mitzvot foram dadas de uma forma extremamente balanceada, para criar dentro da pessoa as midot, a virtude, a personalidade correta. Se você começar a aumentar ou diminuir mitzvot, você vai seguir para o lado errado. Então, por exemplo, se a pessoa se proibir de comer, a Torá colocou proibições, limitações na comida para você tirar a gula. Alguém que se limita mais ainda, se proíbe mais ainda, ele vai ir para o lado extremo. Ele vai para o lado em que ele não quer nem comer, não quer nem ter prazer do mundo. Isso daqui também é errado. Então, o Rambam traz o que aparece na Gemara de Yerushalmi, e o Rambam fala o seguinte, olha, nossos sábios falaram algo com relação a isso, nunca vi nada mais incrível. O Rambam fala, eu nunca vi nada mais incrível do que essa frase. E a frase, na Gemara de Yerushalmi, diz o seguinte, não é suficiente o que a Torá te proibiu, e você proíbe para si mesmo mais coisas? Agora, geralmente, a gente entende essa frase da seguinte forma, olha, já é suficiente, já basta tudo que a Torá proibiu. Você está proibindo mais coisas, está maluco? O que você está aumentando aqui? Você vai ficar mais difícil a sua vida. Por que você está fazendo isso? O Rama fala, não é essa forma correta de ler. Quem lê a Gemara dessa forma não entendeu a Gemara. Achar que a palavra Lodayecha Masha Torah Asraelecha não é suficiente o que a Torá te proibiu, no sentido de, olha, mas pica, é suficiente as proibições da Torá, não pega mais proibições, porque vai ficar mais difícil ainda. Fala o Rama, não é assim que se lê a frase. A frase tem que se ler dessa forma. Lodayecha Masha Asraelecha Torá. O que a Torá te proibiu é dai. O que a Torá te proibiu é exato, é suficiente. Não precisa nem mais que isso, nem menos que isso. O que a Torá te proibiu já te coloca no caminho correto. Se você começar a exagerar, para mais ou para menos, você vai perder a linha, você vai sair. Só para acabar, algo que eu vi interessante, assim eu vi num shiur, não li dentro, mas na geração passada vivia o Stipler, ele tem perguntas e respostas, o pai do Rav Chaim Kanievski, e perguntaram para ele o seguinte, uma vez tinha um aluno, um bahur em uma das yeshivot, que ele meio que começou a agir de forma estranha. Ele começou a exagerar demais nas mitzvot. Ele começou a rezar, a tefilá dele levava 3 horas, porque ele rezava palavra por palavra, com medo de que talvez ele vai pular uma palavra, vai falar uma letra errada. Então ele rezava muito, muito, muito devagar para não ter erro. E na hora de fazer Netilat Yadayim, que precisa molhar a mão inteira, ele fazia 10 vezes, porque ele queria ter certeza que ele molhou tudo e não ficou nada de fora. E assim, várias e várias mitzvot no dia a dia, Arbat Minim, ele tomava muito cuidado na hora que ele ia fazer, para ver que está perfeito o tamanho do lulav, que o lulav está reto e que o etrog não tem nenhum pontinho preto, nem o mínimo. Quer dizer, ele começou a exagerar de forma incomum. Perguntaram para o Stipler o que fazer. O que faz com esse bahur? O que diz para ele? Assim eu vi no shiur, eu não vi dentro, então não posso atestar, mas no shiur falaram o seguinte, que o Stipler falou para esse bahur, para falar para ele o seguinte, para ele parar de cumprir mitzvot por uns 2, 3 meses. Não é qualquer um que pode falar uma coisa dessa, certo? Era um idolador. Fala para ele parar de cumprir mitzvot por 2, 3 meses.
Porque se ele começou a agir dessa forma, se ele começou a cumprir dessa forma, de forma extrema, ele está se prejudicando. As mitzvot dele não estão ajudando ele, não estão colocando ele no caminho, elas estão destruindo ele. 2, 3 meses sem cumprir mitzvot, para acalmar, para diminuir esse comportamento obsessivo, e aí ele pode voltar a cumprir mitzvot, certo? Não é para todo mundo isso, não dá para falar para qualquer um, olha, para você não vale a pena cumprir mitzvot agora. A maioria das pessoas pode cumprir as mitzvot, elas não são prejudiciais, não são obsessivas, às vezes é um pouco de preguiça que a gente não quer cumprir, mas a gente vê daqui que às vezes quando a pessoa vai para um extremo, tem que cortar isso, porque o extremo é prejudicial. Igual cortar, diminuir é prejudicial, aumentar demais também é prejudicial, e tem que se perguntar por que aquilo está acontecendo. Então, fala o Rambam, olha, todos os tikkun mitzvot que eu falei para vocês até agora, eles são importantes. Essa é a forma como a pessoa chega a ter uma personalidade equilibrada, balanceada e correta. Mas saiba que tudo isso é só bediavad. Tudo isso é só se a pessoa já não cumpriu as mitzvot de forma correta. As mitzvot próprias já colocam a pessoa no caminho. Tikkun midot é só necessário quando as mitzvot não estão completas, mas a priori é algo simplesmente secundário, certo? Então, mesmo que pareça extremamente difícil ler pequenas midot, é muito difícil pensar em cada midá e midá, como é o meu comportamento, será que eu estou bem nisso, será que eu estou mal, será que eu sou mesquinho, avarento, ou será que eu dou coisas demais, será que eu sou orgulhoso, ou será que eu sou humilde demais, envergonhado ou cara de pau? Tudo isso já está nas mitzvot. As mitzvot já te colocam no caminho correto. Tikkun Midot é a última pincelada, só para aperfeiçoar um pouquinho mais. Então, não precisa ter medo, não precisa ter preocupação. Cumprir as mitzvot, junto com um pouquinho de Avodat Midot, já coloca a gente no caminho correto. Escolha, pessoal. Semana que vem continuamos.